Pessoal, um segundo vídeo aqui que talvez fique até mais longo, né? Falando sobre Fórmula 1, né? É um assunto que eu gosto muito, prefiro até falar mais do que política, outros assuntos do cotidiano, que algumas pessoas não estão gostando do desempenho do Hamilton, né? Do Lewis Hamilton esse ano com a Mercedes, né? Inclusive tem um sujeito no Twitter que parece que não entende nada vezes nada de Fórmula 1, falando que é racismo, que o carro do Hamilton foi sabotado esse ano para tirar a legitimidade dele como campeão. Em primeiro lugar, você desprezar Lewis Hamilton como piloto é um desconhecimento total e é uma burrice total. É como você simplesmente achar que Messi ou Cristiano Ronaldo não jogam nada. E o Hamilton está no hall de grandes pilotos, dos melhores da história, cada um em sua era, tá? Mas ele é um dos melhores, com recordes que talvez dificilmente outro piloto sozinho vai conseguir bater, tá? Agora, meu amigo, você tem que reconhecer que o carro da Mercedes é ruim e o Hamilton não é mais um garoto. Ele já tem 37 anos, ele já sente o peso da idade, desgaste físico é muito alto. Ele não é o mesmo Lewis Hamilton de 2007, 2008. Acontece que ele sim, ele teve um carro muito bom, que não adianta você ser o melhor piloto com um carro ruim. Acontece que a Mercedes não soube, com a mudança do tipo de carro, entregar um carro realmente competitivo. Junto, aliado a isso, o projeto dos concorrentes surgiu uma coisa mais eficiente. Veja que o carro da Ferrari, o F175, está mostrando que ele é melhor. Inclusive ele tem até uma certa confiabilidade melhor que o RB18 da Red Bull. Já que agora não é mais Honda, né? É Red Bull Powertrains, né? Só que agora você enxergar racismo, enxergar que ele está sendo sabotado é uma tremenda asneira. Se fosse para o Hamilton ser excluído da Fórmula 1 por conta da sua pele ou algo assim, ele nunca chegaria onde ele chegou. Ele, no seu campeonato de estreia, ele estreou pela McLaren, quando a McLaren era uma grande força da Fórmula 1 na época. Não é qualquer piloto que começa numa equipe de ponta. E ele teve essa oportunidade, claro, ele era da base, ele era piloto de Fórmula 2 e tal, ele era da casa da McLaren. E ele mostrou seu talento, ele brigou. Seu segundo campeonato, o cara conseguiu ser campeão. Depois houve o domínio da Red Bull com o Sebastian Vettel. Agora o cara fala bem assim, que quando o Schumacher voltou em 2010, né, ele teve péssimos desempenhos e teve. O Schumacher, quando ele voltou ali na Mercedes, ele queria dar uma volta no tempo, né, voltar aos seus tempos de pilotos com 4 temporadas fora, ele teve um desempenho sofrível mesmo, ele ficou no pódio uma vez. E, né, nesse período que ele voltou, ficou pelo menos só uma vez ele foi ao pódio. O heptacampeão, que tinha a Ferrari, tinha o melhor carro, só quando voltou pela Mercedes só foi uma vez ao pódio, em terceiro lugar. Eu não lembro qual GP se era um GP que o Alonso foi vitorioso. O Raikkonen, que tinha também, ele teve esse período sabático, voltou pela Lotus e ele em terceiro. Se não me engano foi o GP da Europa, se não estou enganado. Aí o cara fala isso, que agora as pessoas vão usar isso para inferiorizar ele, inferiorizar o Hamilton. Primeiro, eu não acho que é inteligente inferiorizar o Hamilton. Tampouco estou aqui enaltecendo as qualidades dele como piloto. Inclusive ele, quando foi para a Mercedes, ele já entrou em atrito com o amigo de infância dele, que era o Rosberg. E ali foi treta, meu amigo. Ah, você acha que ele teve problema com o Verstappen? Pô, você começou a assistir a Fórmula 1 quando? 2020? 2021?
A treta dele com o Rosberg, eles eram amigos de infância. Hoje eles são brigados, praticamente. Tanto que o Rosberg ainda solta farpas contra o Hamilton. Eles tinham um relacionamento horrível na Mercedes. Que até o Toto Wolff teve que intervir. Acontece que a gente tem que reconhecer o carro da Mercedes, ele é inferior às outras equipes. Tá sofrendo com o efeito do porpoising, né? O carro fica quicando, um negócio mó bizarro. E o que está acontecendo com o Hamilton aconteceu com o Vettel em 2014. Para quem não sabe, de 2006 a 2013 era o motor V8. Depois, a partir de 2014, entrou a era híbrida, que é do tipo de carro que a gente conhece em 2014 e 2021, aquele carro híbrido. E agora, 2022 para cá, é outro tipo de carro ainda híbrido, só que ele é diferente. Mas aquela era. O Vettel foi um dos pilotos que a Red Bull junto que não soube se adaptar à era híbrida. Que ela teve uma dominância total, assim, uma coisa fora do normal, com o carro V8. O cara, 2010, 2011, 12, 13 seguidas, o cara dominou. E chegou em 2014, ele não venceu. Olha, o Vettel em 2014 ele não teve nenhuma vitória. E vai acontecer agora com o Hamilton. Hamilton não vai vencer esse ano. Se ele vencer uma corrida vai ser um milagre. Por quê? Porque ele não está adaptado a esse novo tipo de carro. Não está. O George Russell está assim mais adaptado que esse carro. É um fato. É um fato. O George Russell, ele passou, se não me engano, 3 temporadas, eu acho que 2019, 20, 21, né? Num carro horroroso, num carro fraco, um carro uma vergonha, a Williams. E o que ele tem hoje é muito melhor do que ele já teve. Mas ele está muito mais adaptado do que o Hamilton. O Hamilton, ele tem o fator da idade, desgaste físico, desgaste emocional. Eu acredito que sim. Porque é muito duro você, como um piloto que se acostumou a andar na frente, andar atrás. Isso machuca o ego da pessoa, do atleta. Acho que qualquer atleta ficaria com o ego machucado, se sentir ele mesmo pressionado e ele mesmo assim, poxa, o que eu estou fazendo? Será que é a hora de eu parar? Será que, o que está acontecendo comigo? Entendeu? Mas é aquela coisa. Esse sujeito aqui, problematizador, ele não entende bulhufas de Fórmula 1. É daqueles caras que começaram a acompanhar a Fórmula 1 por causa do Hamilton, não entende de porra nenhuma, não lembra da Fórmula 1 dos anos 90, dos anos 2000. A galera que ele fala bem assim, que o Schumacher não foi questionado. Schumacher sempre foi questionado, meu amigo. O Michael Schumacher, aquele título 94 dele foi muito questionado. Que tem até aquela argumentação que o Schumacher só conseguiu ser campeão porque o Senna morreu. Eu acredito que também que não, porque o Senna, antes da fatalidade, ele não estava se adaptando àquela Williams. Ele reclamava muito, essa Williams, um carro não tá legal. Ele já estava vindo de uma McLaren fraquíssima em 93, que era um motor Ford. A McLaren, quando ela estava bem, quando a McLaren tinha motor Honda. Entrou a McLaren ali, teve um rompimento com a Honda, colocou o motor Ford. Aí em 94 foi o motor Peugeot, olha só a desgraça, né? E o Senna não conseguia ir para a Williams antes porque o Prost vetava. Quando o Prost saiu, o Senna entrou na Williams. Só que aconteceu a tragédia que todo mundo acontece. Só que ele não estava se adaptando também. Ele, assim, eu acredito que aquelas primeiras corridas mostravam que ele estava com problema. Dificilmente ele ia conseguir dar conta de competir com o Schumacher. Aí acontece que quem competiu com o Schumacher depois da tragédia foi o Damon Hill. Aí aconteceu aquele lance lá que o Schumacher ele se chocou com o Hill, o carro dele até fez assim,
depois quebrou a barra de direção do Damon Hill. Você acha que esse problematizador, esse lacrador do Twitter sabe que existiu essa corrida? Só deve saber só da época no máximo do Schumacher na Ferrari. É um ignorante, é aquela coisa. De Fórmula 1 eu entendo um pouco mais, melhor do que muito mais que propriamente política. Tá? Eu me acho mais autoridade que esse cara para falar de Fórmula 1. E outra, pilotos que teve sua capacidade duvidada, a todo momento teve. O próprio Schumacher, quando ele foi para Ferrari, nos primeiros anos, bateu cabeça. Bateu cabeça, passou vergonha de se desclassificar do campeonato, porque bateu com o Villeneuve. Aliás, o Villeneuve, depois daquela temporada, ele acabou com o piloto também. O Villeneuve, depois que perdeu o motor Renault, ele não foi mais ninguém. Ele não venceu mais na Fórmula 1. Ele virou um piloto medíocre. Tô até falando agora do Hamilton. É um piloto que teve mais garganta do que pilotagem. Também, esse eu posso dizer que só foi campeão porque teve um carro bom. Porque depois foi pra época da BR, porra, mediocridade pura, né? Um carro merda. Ele também não era tão habilidoso. Cara, entrou, era McLaren ali, McLaren prateada, engoliu todo mundo. Engoliu inclusive o Schumacher. O Schumacher só foi começar a ganhar em 2000. Aí a galera não lembra do Alonso desacreditado. O Raikkonen. Nossa, quanto que o Raikkonen não foi criticado. O próprio Vettel. As pessoas tratam o Vettel agora como um piloto aposentado. Aí ele conseguiu até um resultado agora mais expressivo agora na última corrida em Imola. As pessoas ficaram surpresas. Elas não esperavam nada do Vettel mais. E agora ele tá num carro ruim, mas ele sofreu com uma Ferrari ruim também. E as pessoas o que? Malhando ele, tu é uma merda, tu é ruim, tu é medíocre. Esqueceram também dessa época. Se você for analisar bem, o Vettel foi muito mais questionado que o Hamilton é agora. Então o lance agora não é se o Hamilton é merecedor ou não. Acredito que é. Só que tem muitas pessoas que confundem o Hamilton como pessoa do que como piloto. Como piloto, ele é surpreendentemente. Ele é sim um piloto excepcional. É um piloto que, sim, ele é dominante. Ele era para ganhar. Mas o Verstappen mostrou que ele conseguia sim competir com ele. O Hamilton ficou muito mal acostumado nos últimos anos. Principalmente quando o Rosberg se aposentou. O Rosberg não deu mais, já conseguiu o que ele queria, tchau. Ficou de saco cheio. O Bottas sempre foi aquele piloto que ficava sempre atrás, sempre aquele piloto que não estava ali para brigar por título, era para ajudar o Hamilton. Tanto que eu acho que agora ele está muito mais feliz na Alfa Romeo. Então ser blando do cara, o cara vai estar até mais contente. Porque o Bottas mostra que ele é um piloto bom. Sabe por quê? Porque uma Alfa Romeo lá atrás, 2020, 2021, era fundo do pelotão. O cara está conseguindo pontos, está conseguindo boas colocações numa Alfa Romeo. Aí você pode entrar no mérito. Não, porque o carro agora é melhor projetado. A Haas está surpreendendo. A Haas, pra você ver. Aí é nessas horas que a gente vê quem que é bom, quem que é ruim com o mesmo carro. Magnussen com a Haas faz muito mais que o Mick Schumacher. O Mick Schumacher ele é só filho do Schumacher. Mas esse aí não é grande coisa. O Mick não é grande coisa. Ele era bom na Fórmula 2. Na Fórmula 1 ele mostra que ele não vai durar. Ele vai ser igual o Ralf Schumacher. Também tá falando Hamilton. Ralf Schumacher, irmão do Schumacher, também não era grande coisa. Venceu algumas vezes pela Williams, mas ele não era aquele piloto que ia brigar por título. Mas mais uma outra ali vitórias que ele conseguiu. Agora, o Mick nunca pontuou ainda. É um piloto muito fraco. É um piloto de fundo do pelotão. E o Magnussen que voltou para colocar no lugar do Mazepin, que também era outro piloto
medíocre, pior ainda, pior piloto da Fórmula 1 que eu me lembre, o Magnussen mostrou, não, eu sou bom. Ele pega e conseguiu boas colocações para a Haas. Agora, por exemplo, você vê a diferença do hoje, do Bottas. O Bottas na Alfa Romeo foi muito melhor que o próprio Kimi Raikkonen nas últimas temporadas. Que era um grande piloto, era. Mas também estava sofrendo um carro ruim e estava o quê? A idade. A idade tinha chegado pro Kimi Raikkonen. Kimi Raikkonen já estava de saco cheio. Estava totalmente de saco cheio daquilo. Ele já não aguentava mais, estava cansado. Ele não tinha mais pique, já tinha passado os 40 anos já. Aí não dá, meu amigo. O Hamilton 37. Aí você tá vendo a diferença absurda dele pro George Russell, que é mais jovem, tem um talento, já tá acostumado com um carro ruim, o carro da Mercedes é fraco, tá? E o Hamilton não tá sabendo se adaptar. Aí você vê outros pilotos também, você vê, por exemplo, na Williams. O Albon tá mostrando também muito mais qualidade que o companheiro de equipe. Aí você vê, por exemplo, a Ferrari, há um abismo entre o Leclerc e o Sainz. Um abismo. Aí você vê que pelo menos a Red Bull você vê ali um equilíbrio. Você vê que o Sérgio Pérez está mostrando que ele é o piloto companheiro do Verstappen que mais está próximo do nível dele. O Verstappen também é outro piloto fora da curva. E a gente tem que admitir isso, que ele é um talento nato. Ele é um talento nato. Aí você vê que também outro abismo, McLaren. Lando Norris é muito melhor que o Daniel Ricciardo. O Daniel Ricciardo é outro fim de carreira. Não dá, olha só o abismo entre companheiros de equipe. Não é só o carro. É a peça que está atrás do volante que é o piloto. Hoje, o George Russell é muito mais piloto que o Hamilton. O Hamilton em 2022 é nulidade. Pode ter sido não, ele foi o melhor dos melhores enquanto esteve à disposição dele o melhor carro. Porque naquela coisa, cada equipe faz o seu. Faz o seu, tem que. É o regulamento básico, ó, seguir as regras. Muitas equipes foram colocadas sob suspeição por copiar projetos, enfim. Mas cada equipe faz o seu. Pacto de concórdia era para equilibrar isso aí. Para não ficar uma equipe dominando. Aí quando o Hamilton ganhava tudo, um filho da puta desse não tava. Ai, tô sendo racista com o Hamilton. Ah, pelo amor de Deus. Quem tá cavando a própria cova é a Mercedes. Que o Toto Wolff tinha que se pedir desculpa mesmo pro Hamilton, mas o Hamilton também tem que reconhecer. Tá velho, tá cansado, emocionalmente não superou a final do ano passado com o Verstappen, que pra ele era pra ser o fodão. O ego do cara tá ferido. O George Russell tá acostumado a andar na baixa mesmo, agora tá mostrando que ele tem mais foco, que ele tem mais cabeça. George Russell é um cara que também vai. Ó, eu torço pelo George Russell. Tem um piloto que eu gosto muito, é o Russell. Eu gosto do Russell, eu gosto do Lando Norris, gosto do Checo. Até quero que o Leclerc seja campeão. Poxa, quantos anos sem um ferrarista campeão? 15 anos. Mas eu sei que o Verstappen pode engolir todo mundo. Aquele lá, cara, é brabo. Mas vai chegar uma hora que o Verstappen também vai peidar na farofa. Como peidou todos eles. Como peidou Vettel, Schumacher, Villeneuve, Damon Hill, Felipe Massa. Quase foi campeão. Teve um fim de carreira medíocre na Williams. Ninguém fala nada. Conseguiu pódios? Conseguiu, mas ele venceu? Não venceu. Alonso totalmente desacreditado antes de se aposentar. Voltou agora, tá até tentando fazer alguma coisinha. Não é grande coisa. Enfim, esses caras aqui, esse Paulo, o nome de Paulo Sérgio, não vou falar o nome completo, não dá problema pra mim. Cara, é militante, cara, que só começou a acompanhar a Fórmula 1 por causa do Hamilton, mas não entende de nada, de nada, de nada, de nada, de nada, de nada. É um sujeito palpiteiro, é um sujeito que acha que entende de Fórmula 1 porque gosta do Hamilton.
Meu amigo, você tem que assistir muita corrida, ver muita coisa de Fórmula 1 para poder palpitar assim. És um ignorante, um palpiteiro. Valeu, galera, até mais.